Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana. Arro, aqui é Selene Jacket, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E na nossa série sobre os deuses e deusas, hoje irei falar sobre Anansi. Anansi é um deus dos povos do Golfo da Guiné, na África. Ele é considerado um deus de todo conhecimento de histórias, e seu nome é literalmente traduzido como aranha, na língua Akan dos Ashanti. Seus contos se chamam Anansessim, ou Histórias de Aranha. Anansi é um deus trickster, ou seja, um trapaceiro, e um dos personagens mais importantes dos mitos da África Ocidental, afro-americana e caribenha. Anansi também é considerado um herói civilizador dos Ashanti. Suas histórias foram transmitidas ao Caribe através do comércio transatlântico de escravos. Anansi é conhecido por triunfar sobre oponentes mais poderosos que ele através de sua astúcia, criatividade e inteligência. Apesar de assumir o papel de trickster, suas ações e parábolas muitas vezes o carregam como protagonista devido à sua capacidade de transformar suas aparentes fraquezas em virtudes. Anansi engana animais, humanos e deuses. Ele pode tomar qualquer forma, mas seu maior triunfo é o seu profundo conhecimento psicológico de suas vítimas. Anansi pode ser representado como uma aranha antropomorfizada, com rosto humano, ou o inverso, um humano com características de aranha, como por exemplo 8 pernas. Ele pode ser qualquer tipo de aranha que ele escolher, pequena ou sobrenaturalmente grande. E se você tem medo de aranhas, fica ligado, ele pode se divertir um pouco com estes medos. Mesmo que ele apareça como um homem, ele pode carregar algum pequeno sinal desse aracnídeo, seja um prendedor de gravata, um anel ou um motivo de roupa, uma estampa, enfim. Nos mitos afro-americanos, influenciados pelos Ashanti, principalmente nos Estados Unidos e no Caribe, tornou-se um personagem de contos populares que toma diferentes formas, aspectos e nomes, e às vezes é do sexo feminino. Entre os Ashanti, Anansi é filho da deusa da fertilidade Asase-Ia e do deus do céu, Niame, em nome do qual preparou a matéria dos primeiros humanos e criou o sol, a lua e as estrelas. Em seguida, Niame insuflou a vida nos humanos e, como herói civilizador, Anansi lhes trouxe os cereais e a enxada. Anansi também tem uma família em vários contos folclóricos envolvendo ele, consistindo em sua sofrida esposa, Okonore-Ia, conhecida em muitas regiões como Aso, Kruki ou Shimaria. Intikuma, seu filho primogênito, Tikelenkelen, seu filho cabeçudo, Nankonyewea, seu filho com pescoço fino e pernas finas, e finalmente Afudowedowe, seu filho barrigudo. Anansi também tem uma linda filha chamada Anansewa ou Anansewa em outros contos. No conto de Efua, ele embarca em uma missão para garantir que Anansewa possa ter um pretendente apropriado. Em uma história, Anansi é tão rude e não gosta de compartilhar nada. Contos de aranha são encontrados extensivamente em toda a África Ocidental, mas os contos de Anansi originários de Gana estão entre os mais conhecidos, já que o nome de Anansi vem da palavra na língua Akan para aranha. Mais tarde, eles se espalharam pelas Índias Ocidentais, Suriname, Serra Leoa, onde foram introduzidos pelos quilombolas jamaicanos, e nas Antilhas Holandesas, e também Curaçao, Aruba e Bonaire. Suas façanhas criaram contos populares na África Ocidental, que alcançaram as Antilhas, o Haiti e a América do Sul. As histórias de Anansi faziam parte de uma tradição exclusivamente oral, e o próprio Anansi era visto como sinônimo de habilidade e sabedoria na fala.
Estas histórias tornaram-se uma parte muito proeminente e familiar da cultura oral Ashanti, que acabaram abrangendo muitos tipos de fábulas. De maneira semelhante, a tradição oral é o que introduziu os contos sobre Anansi no resto do mundo, especialmente no Caribe, através das pessoas que foram escravizadas. Como resultado, a importância de Anansi socialmente não diminuiu quando os escravos foram trazidos para o Novo Mundo, mas ao invés disso, Anansi era muitas vezes celebrado como um símbolo de resistência e sobrevivência dos escravos, porque o Deus é capaz de virar a mesa contra seus poderosos opressores, usando sua astúcia e trapaça, um modelo de comportamento que foi usado pelos escravos para ganhar vantagem dentro dos limites que a escravidão impunha para eles. Além disto, Anansi desempenhou um papel multifuncional na vida dos escravos. Além de inspirar estratégias de resistência, os contos permitiram que os africanos estabelecessem um sentido de continuidade com seu passado, de sua terra, e ofereceram-lhe os meios para transformar e afirmar a sua identidade, mesmo dentro dos limites do cativeiro. As versões jamaicanas dessas histórias são algumas das mais bem preservadas, porque a Jamaica tinha maior concentração dos povos Ashanti que foram escravizados e levados para a América. E semelhante às suas origens Ashanti, cada uma carrega seus próprios provérbios no final. No final da história de Anansi e Braded, ou Irmão Morte, ou ainda Ossos Secos, há um provérbio que sugere que mesmo em tempos de escravidão, Anansi era referido por seu nome original Akan, ou Kwaku Anansi, ou simplesmente Kwaku. Os contos de Anansi do Novo Mundo divertem tanto quanto instruem, destacam sua avareza e outras falhas ao lado de sua esperteza, e apresentam o mundano tanto quanto subversivo. Anansi torna-se tanto um ideal a ser aspirado, quanto um conto de advertência contra os desejos egoístas que podem causar a nossa ruína. A riqueza de narrativas e influências sociais levaram-no assim a ser considerado uma espécie de herói clássico. Houve um tempo em que na Terra não havia histórias para se contar, pois todas pertenciam a Niame, o deus do céu, que também é conhecido como Nyankompon. Kwaku Anansi, o deus aranha, queria comprar as histórias de Niame para contar ao povo de sua aldeia. Então por isso um dia ele teceu uma imensa teia de prata, que ia do céu até o chão, e por ela subiu. Quando Niame ouviu Anansi dizer que queria comprar suas histórias, ele riu muito. Mas, não convencido, Niame então disse a Anansi que muitos grandes reinos como Kokofo, Begwai e Azumengwa tentaram comprar suas histórias, mas não podiam fazer isso. Então ele ponderou como que Anansi, completamente insignificante em comparação, teria sucesso onde anteriormente eles falharam. Niame aceitou a oferta de Anansi, mas estabeleceu um preço muito alto, esperando que fosse impossível que ele realizasse trabalhos hercúleos. Anansi teve que capturar 4 das criaturas mais perigosas do mundo: Onini, a Piton, os marimbondos Mboro, o leopardo Ozebo e a fada Moatia. Destemida e inteligente, Anansi prometeu trazer a Niame todas essas coisas e ainda acrescentou sua própria mãe, Ia-Íncia. Então, ele pediu conselhos à sua esposa, Asso, pois desejava capturar Onini e a Piton primeiro. Asso aconselhou a cortar um galho de palmeira e colher algumas trepadeiras. Anansi voltou com esses galhos e Asso disse a ele para levá-los ao rio onde Onini morava, fingindo discutir com ela para chamar a atenção da Piton. Anansi concordou com seu plano e levou os galhos. Então ele fingiu debater com ela uma discussão imaginária sobre o comprimento do corpo de Onini enquanto se dirigia para lá, fingindo que Asso havia afirmado que o corpo da Piton era mais longo do que o galho de uma palmeira adulta. Onini finalmente ouviu Anansi fingindo discutir com Asso, então ele se aproximou da aranha e perguntou a ele o que ele estava falando. Anansi explicou e Onini, desconhecendo que tudo era um truque, rapidamente concordou em ajudar Anansi a provar que ele era mais comprido do que o galho de palmeira. Assim, Anansi disse a Piton para se esticar ao lado do galho que ele havia reunido,
E Onini então correu para fazer isso ansiosamente, sem saber que estava caindo em uma armadilha. Anansi então pegou as trepadeiras de corda que ele havia reunido, amarrou Onini completamente e não perdeu tempo, levou-o até Niame, zombando da Piton ao longo do caminho, enquanto informava a Onini de seu acordo com Niame. Triunfante, Anansi logo chegou e apresentou Onini a Niame, e o Deus do Céu reconheceu a realização do Deus Aranha, mas lembrou-se que ele ainda havia outros desafios, pensando ele vai errar, ele vai falhar. Em seguida, Anansi voltou para casa e informou Aço que conseguiu realizar isso e decidiu capturar os marimbondos Mboro. Ele pediu conselhos à sua esposa e ela sugeriu que ele encontrasse uma cabaça e enchesse com água. Então ele deveria levar a cabaça junto com ele até os marimbondos. Anansi seguiu o conselho de sua esposa e seguiu até a mata onde os marimbondos vagavam. Logo, o aranha notou um enxame de marimbondos vagando e se aproximou deles, preparando sua cabaça. Anansi então borrifou um pouco de sua água nos marimbondos, tomando cuidado para guardar um pouco para si mesmo. Ele se encharcou com a água restante que havia coletado, cortou uma folha de bananeira que estava próxima e cobriu a cabeça com ela. Logo os marimbondos foram atacá-lo, mas Anansi mostrou a eles sua folha de bananeira, ainda molhada, e explicou que estava chovendo. O inteligente Anansi então avisou os marimbondos que a chuva era perigosa e ofereceu a cabaça como um abrigo. Os marimbondos concordaram e resolveram entrar na cabaça. Assim que eles entraram, Anansi fechou a boca da cabaça e os insultou por caírem na sua cilada. A aranha contou a eles sobre o plano de trocá-los com Niame por suas histórias e levou até o Deus dos Céus. Niame aceitou os marimbondos, mas lembrou a Anansi que ele ainda não tinha terminado sua tarefa. Pensando, ele vai errar, ele vai falhar. Então, Anansi voltou à sua casa, retornou sua esposa Aço, informou que ele havia sido bem-sucedido e então conspiraram contra o leopardo Ozebo. Aço disse a Anansi para cavar um buraco para pegar Ozebo e cobri-lo. Anansi percebeu que seu plano era ótimo e era suficiente. Então ele foi até o local onde Ozebo normalmente poderia ser encontrado, cavou um buraco fundo no chão, cobriu o buraco com mato e decidiu voltar para casa, sabendo que Ozebo ia acabar tropeçando e caindo no buraco à noite. Anansi retornou a esse buraco na manhã seguinte e encontrou o leopardo preso dentro dele. Anansi fingiu simpatia e perguntou ao leopardo por que ele estava preso lá dentro. Ele perguntou ao Ozebo se ele estava bebendo novamente, algo que Anansi constantemente alertava o leopardo para não fazer. E a aranha continuou nesse seu teatro, lamentando que queria ajudar Ozebo, mas tinha certeza que Ozebo ia tentar comê-lo depois. Ozebo insistiu que não prejudicaria Anansi, então a aranha concordou em ajudá-lo. Anansi foi para o lado, cortou 2 varas longas com sua faca para o leopardo sair do buraco e disse ao Ozebo para esticar os braços, secretamente deixando o leopardo vulnerável. Ozebo, sem saber que tinha caído em mais uma armadilha, tentou escalar as varas para que pudesse escapar, mas Anansi retirou sua faca novamente e a jogou em Ozebo. O cabo da faca atingiu a cabeça de Ozebo e o leopardo caiu na cova, dessa vez inconsciente. Satisfeito com o fato de seu esquema ter funcionado, Anansi juntou alguns gravetos adicionais e formou uma escada, descendo até o fundo do poço para coletar o leopardo. Anansi então fez tudo de novo, contou ao leopardo que tinha trocado com Niame, tinha trocado o leopardo com Niame pelas suas histórias e apresentou Ozebo a Niame. Niame aceitou o presente e lembrou que ainda não tinha acabado as tarefas. E Anansi voltou para casa, mais uma vez, decidido a capturar a fada Imoatia. Descansou, pensou um pouco e decidiu um plano. Esculpiu uma boneca Aqua. Em seguida, a aranha recolheu a seiva de uma árvore de goma, cobriu a boneca para que ela se tornasse muito pegajosa, bateu um pouco de eto, um purê de inhame que foi coletado por sua esposa Aço, e cobriu a mão da boneca. A aranha então juntou uma bacia e colocou um pouco de eto dentro dela. Uma vez que ele encheu essa bacia,
A Nancy pegou um pouco de sua seda e amarrou um barbante em volta da cintura da boneca para que pudesse manipulá-la como uma espécie de fantoche. Após terminar, a Nancy colocou a boneca em frente de uma árvore Odum, um lugar onde as fadas frequentemente se reuniam, e colocou a bacia com Eto na frente dela como uma isca. A Nancy então se escondeu atrás da árvore Odum e esperou que uma das fadas, Moatia, aparecesse. Logo, uma delas chegou, atraída para longe de suas irmãs por causa do Eto, do purê de inhame, que a aranha tinha colocado na frente da boneca. Então, a fada perguntou à boneca se ela poderia ficar com um pouco desse purê de inhame. A Nancy puxou a cintura da boneca e ela acenou com a cabeça em resposta. Isso deixou Moatia animada. Moatia voltou para suas irmãs e perguntou se elas permitiriam que ela comesse um pouco, notando que ela havia recebido um pouco de Eto pela boneca, As irmãs de Moatia permitiram, então a fada voltou para a bacia e devorou o Eto. Quando ela terminou, Moatia agradeceu a boneca Aqua, mas a Nancy não puxou a corda. A boneca não acenou para reconhecer a gratidão de Moatia, e a fada ficou um pouco chateada, contou às suas irmãs o que havia acontecido, e elas aconselharam a dar um tapa no rosto da boneca. Moatia concordou, então deu um tapa no rosto da boneca, mas a sua mão ficou presa. Irritada, a fada informou-os do que havia acontecido e a outra irmã sugeriu que Moatia batesse novamente na boneca, dessa vez com a outra mão. A fada obedeceu, tentou novamente e prendeu a outra mão nesse grude. Moatia pediu ajuda às irmãs uma última vez, informando que ambas as mãos estavam presas, e outra irmã disse a Moatia para espancar a boneca com o resto de seu corpo. Certa de que Moatia teria sucesso dessa vez em punir a boneca Aqua. No entanto, a fada seguiu o conselho de suas irmãs e ficou totalmente grudada na boneca, de modo que a Nancy emergiu do esconderijo, usou o restante da corda que havia amarrado em sua boneca para amarrar a fada. Então ele zombou de Moatia também, assim como ele havia feito com os outros que ele havia capturado, e contou à fada sobre seu plano de oferecê-la a Niame. No entanto, a Nancy ainda tinha outra tarefa que ele precisava concluir, que era antes de chegar ao Deus do Céu, ele tinha que pegar a sua mãe. Então ele foi à casa visitar a mãe, Íncia, e lembrou de seu acordo com o Deus do Céu para trocá-lo como parte do preço pelas histórias dele. E a mãe de Anansi concordou, obedeceu a ele. E Anansi a carregou ao lado de Moatia para Niame, apresentando ambos a Niame para completar o acordo pelas histórias do Deus do Céu. Niame aceitou os dois, completamente impressionado com o sucesso do Deus Aranha, e convocou uma reunião dentro de seu reino. O Deus do Céu convocou seus anciãos, os chefes Contiri e Aquan, o general Adonten, do corpo principal de seu exército, e Giasse, o Oyoko, Ancobea e, finalmente, Kidon, que liderou sua retaguarda. Niame então contou a todos sobre a tarefa que Anansi havia realizado quando ninguém mais, nem mesmo os maiores reinos, podia pagar por suas histórias. Niame contou que cada uma das criaturas com as quais Anansi havia presenteado o Deus do Céu, assim como sua própria mãe, Íncia, e permitiu que seu público visse cada um desses presentes por si mesmos. Niame finalmente reconheceu os talentos de Anansi e disse à aranha que agora ele tinha as bênçãos do Rei do Céu. O povo se regozijou ao lado de Niame quando ele anunciou que suas histórias não seriam mais conhecidas por seu nome, ou que pertenceriam a ele, mas a partir de então, as histórias do Deus do Céu pertenceriam a Anansi. Todas elas seriam conhecidas como histórias da aranha por toda a eternidade. Assim, toda história, não importa o assunto ou tema, é chamada de história do aranha. Vale a pena notar que existem variantes substanciais desse conto, como uma versão que retrata Moatia como uma fada relativamente solitária, capaz de se tornar invisível, enquanto outra versão não exige que Anansi capture a Piton. Outra história popular conta que Anansi uma vez tentou acumular toda a sabedoria do mundo em uma panela. Em algumas versões seria dentro de uma cabaça. Nessa história, Anansi já era muito inteligente, mas queria mais conhecimento, então decidiu reunir toda a sabedoria que pudesse encontrar e guardá-la em um lugar seguro.
Logo ele coletou toda a sabedoria encontrada em todo o mundo e selou dentro de um pote. No entanto, ele ainda estava preocupado que não estava sendo seguro o suficiente e secretamente levou esse pote para uma árvore alta e espinhosa na floresta. Em algumas versões, a árvore de algodão de seda. Seu filho mais novo, Ntikuma, o viu partir e seguiu a alguma distância para ver o que ele estava fazendo. Ntikuma notou que seu pote era muito maior do que a Nancy poderia suportar e ele não conseguiu segurá-lo enquanto tentava subir na árvore. Estava difícil para a Nancy. Então, a Nancy acabou empatando o pote na sua frente e retomou a sua tentativa, mas o pote ainda estava muito pesado e fez a Nancy escorregar da árvore enquanto subia. Cada falha fazia com que a Nancy ficasse cada vez mais frustrado. Seu filho riu quando viu o que ele estava fazendo e sugeriu por que ele não amarrava o pote atrás dele, que assim ele poderia estar livre para agarrar a árvore. Mas a Nancy ficou tão irritado com suas tentativas fracassadas e com a percepção que seu filho estava certo, que o pote acabou escorregando de sua posse, caiu no chão e toda a sabedoria que a aranha havia armazenado dentro dele se derramou. Para piorar ainda mais, uma tempestade chegou e causou uma chuva forte em toda a floresta e a enxurrada da água de chuva cobriu o chão, lavou toda a sabedoria que havia derramado do pote e essa sabedoria chegou até o córrego do rio mais próximo. As correntes do córrego levaram a sabedoria que a Nancy havia coletado até o mar e logo essa sabedoria se espalhou por todo o mundo, arruinando o plano de Anansi, tornando seu objetivo impossível. Isso irritou a aranha. E Anansi então perseguiu seu filho, Ntikuma, em casa durante a chuva, mas ele logo teve uma epifania e aceitou sua perda, quando finalmente alcançou seu filho. E pensou, para que toda essa sabedoria se uma criança ainda precisa me corrigir? Assim, Anansi não conseguiu roubar a sabedoria do mundo naquele dia. E ao invés disso, um pouco dessa sabedoria, vive em todos nós. Outra história conta como o traseiro de Anansi ficou grande e sua cabeça ficou pequena. Um dia, a fome veio e Anansi disse à sua família que iria procurar comida para eles. Os espíritos estavam drenando a água na esperança que pudessem pegar alguns peixes para comer. Anansi ficou intrigado e perguntou se poderia se juntar a eles. E os espíritos permitiram. Os espíritos estavam usando seus crânios para drenar o rio. E quando Anansi se aproximou, os espíritos perguntaram se poderia remover o dele também. Anansi disse que sim, e eles o fizeram, entregando-lhe o crânio para que ele pudesse se juntar a eles. Enquanto drenavam a água, os espíritos cantavam uma bela canção que dizia que eles, quando secam o leito do rio para pescar, usam a cabeça para espirrar a água. A música intrigou Anansi e ele perguntou se poderia cantá-la também. E os espíritos permitiram, e juntos cantaram até drenarem um pouco do riacho. Os espíritos deram a Anansi sua própria porção de peixe em uma cesta e restauraram seu crânio, mas alertaram para ele nunca mais cantar a música, sob o risco de seu crânio se abrir e cair novamente. Anansi disse que não tinha motivos para cantá-la de novo, porque eles lhe deram mais do que o suficiente para comer. Os espíritos se despediram dele e Anansi foi embora para outro lugar pegar mais peixes e começaram a cantar sua música de novo, mas Anansi ouviu e começou a cantar de novo. E assim que terminou, seu crânio caiu de novo, como ele já tinha sido avisado. Anansi pegou seu crânio com vergonha e pediu aos espíritos que sua cabeça fosse restaurada, que seu crânio fosse restaurado. Os espíritos ouviram, decidiram voltar para ele e Anansi implorou por ajuda, pediu desculpas. E os espíritos disseram que sim, que ajudariam, mas que se Anansi desobedecesse novamente, eles não iriam ajudar de novo, e convidaram a sair antes de seguirem por conta própria. No entanto, assim que os espíritos saíram, Anansi os ouviu cantando de novo e repetiu mais uma vez, e o crânio de Anansi se soltou e caiu de novo. Antes de atingir o chão, ele pegou o crânio com o traseiro e fugiu da beira do rio. E é assim que Anansi tem uma cabeça pequena e o traseiro grande, por causa de sua cabeça dura. Em uma outra história, conta-se como as doenças foram trazidas para a tribo. Nesse conto, Anansi foi até Niame, o deus do céu, e queria pegar uma das ovelhas de Niame, chamada
cracuame e comê-la. Anansi disse a Niame que, se fosse permitido, ele traria a Niame uma donzela como presente de uma das aldeias em troca. Niame concordou, deu-lhes as ovelhas, e Anansi partiu para sua casa, preparou as ovelhas e procurou uma aldeia. Descobriu uma onde só viviam mulheres. A aranha se instalou lá e deu a cada uma delas algumas das ovelhas que ele havia matado, casando-se com todas as mulheres da aldeia e abandonando a promessa que fez a Niame. Logo, porém, um caçador visitou a aldeia onde Anansi se instalou e testemunhou tudo o que estava acontecendo. E correu até Niame, contou tudo o que tinha visto lá. Niame ficou furioso ao saber que tinha sido enganado por Anansi e ordenou que seus mensageiros fossem até a aldeia onde Anansi vivia e levassem todas as mulheres de lá. Seus mensageiros obedeceram e pegaram todas as mulheres, exceto uma que estava doente naquele momento, e as apresentaram a Niame. Decepcionado, Anansi não tinha certeza do que iria fazer, pois agora só tinha uma esposa e ela estava muito doente para poder ajudá-lo. Ele pediu a ela e ela simplesmente disse a Anansi para pegar uma cabaça e banhá-la, enchendo a cabaça com água. Essa água seria usada depois. A água iria abrigar todas as doenças que afligiam a mulher. Anansi obedeceu a sua esposa e ela ficou incrivelmente linda. Anansi percebeu que ela era mais bonita do que qualquer uma das outras esposas que ele teve enquanto vivia na tribo, e ele ficou apaixonado por ela, se casou novamente com a mulher. No entanto, o caçador visitou a aldeia de novo, viu a esposa de Anansi, que agora estava linda além da comparação, voltou até Niame para relatar tudo o que estava acontecendo. O caçador disse a Niame que Anansi o havia enganado, porque as mulheres que Niame havia tirado de Anansi eram todas horríveis em comparação com a bela mulher que Anansi tinha como atual esposa. Niame ficou furioso mais uma vez e ordenou que seus mensageiros a chamassem. Eles foram à aldeia de Anansi em busca da mulher. Anansi os conheceu e eles lhe contaram sobre o desejo de Niame. Ele obedeceu, mostrou-lhes onde estava a sua esposa e eles levaram com eles para Niame. Anansi, no entanto, tinha um plano próprio e começou o seu esquema assim que eles partiram. Anansi procurou a cabaça que estava guardando a água que ele dera banho em sua esposa. Então pegou uma odre e fez um tambor com ela. Ele então fez outro tambor e chamou seu filho Intikuma. Juntos, os dois começaram a bater tambores e dançar enquanto cantavam vulgaridades. Anene, o corvo, outro mensageiro de Niame, viu o que Anansi estava fazendo e contou a Niame sobre a dança. Niame então enviou seus mensageiros e pediu-lhes que trouxessem Anansi para ele, pois ele queria que a aranha executasse a dança para ele. Anansi, no entanto, disse a eles que ele só poderia realizar sua dança em torno de suas esposas e que ele precisava de seu tambor. Ele prometeu que iria dançar diante de Niame se ele concordasse com isso. Os mensageiros informaram Niame e ele concordou com os termos. Então trouxeram Anansi para o harém onde suas esposas eram mantidas e ele começou a tocar. A esposa final de Anansi, no entanto, reconheceu a cabaça do qual o tambor de Anansi tinha sido feito e decidiu não dançar, suspeitando da trapaça de Anansi. No entanto, ela foi coagida a se juntar a Niame na performance. Antes que ela pudesse começar, no entanto, Anansi abriu o tambor e jogou toda a água da cabaça. E todas as doenças que uma vez foram lavadas retornaram, e a doença caiu sobre a tribo. Assim foi que o Deus do céu fez com que Anansi trouxesse todas as doenças ao mundo. Em outra história, conta-se que há muito tempo, Aso ainda não era casada com Anansi. Ao invés disso, ela tinha casado com outro homem, conhecido como Akuasi, o ciumento, que era muito possessivo com Aso e não queria que ela visse mais ninguém, que ela interagisse com mais ninguém. Então construiu uma pequena vila onde apenas eles dois moravam. Akuasi, o ciumento, estava especialmente preocupado em perder Aso porque ele era estéril e sabia que outros atirariam dele se vivessem entre outras pessoas. Um dia Niame se cansou do fracasso de Akuasi, o ciumento, e contou aos jovens de outras aldeias sobre seu casamento com Aso. Niame disse aos homens que o primeiro homem a tirar Aso de Akuasi, o ciumento, e gerar uma criança poderia se casar com ela. No entanto, todos os homens que aceitaram seu desafio não conseguiram capturar Aso.
Anansi assistiu a tudo o que aconteceu e logo foi até o próprio Niame e prometeu a ele que poderia realizar o que outros homens não conseguiram. O Deus do Céu perguntou se Anansi tinha certeza e o Aranha respondeu que sim, que ele poderia, desde que recebesse os itens que ele pediu para ajudá-lo, ou seja, para fazer armas e munição. Niame aceitou seu pedido e deu a Anansi o que ele precisava, e Anansi então percorreu muitas aldeias, fez acordos em nome de Niame e conseguiu o que precisava. Anansi encontrou Akuase e Aço em um rio, conversaram, foram para a casa deles, onde ele fez uma refeição para Anansi, até que o Akuase, o ciumento, percebeu que não sabia o nome de Anansi e perguntou ao Aranha como ele era chamado. Anansi respondeu que seu nome era Levante-se e faça amor com Aço, o que surpreendeu Akuase. Então ele perguntou à sua esposa Aço se ela tinha ouvido seu nome também. Aço reconheceu que sim, e Akuase saiu para preparar um quarto para Anansi. Durante a refeição, Anansi havia colocado uma espécie de entorpecente para Akuase, uma espécie de veneno, que sucumbiu e finalmente implorou: levante-se e faça amor com Aço, falando o, abre aspas, nome de Anansi, que foi até Aço, perguntou se ela havia ouvido o pedido do marido e ela fez amor com Anansi, voltando a dormir assim que eles terminaram. Akuase, o ciumento, voltou, completamente inconsciente do que havia acontecido, e foi dormir também. Isso se repetiu por 9 vezes. Akuase se recuperou e Aço engravidou. Quando a criança nasceu, foi levada até a vila de Niame, que não acreditou na história. Aço disse que quem engravidou, Akuase foi punido, tendo que sacrificar uma ovelha por ano para Niame. E a criança foi capturada e morta. E o que restou de seu corpo foi espalhado por toda a vila de Niame como um lembrete. Assim foi que Aço se tornou esposa de Anansi e o ciúme tomou conta da tribo. Algum tempo depois de se casarem, diz-se que Anansi e sua esposa Aço estavam morando juntos e um dia decidiram voltar de uma visita à plantação fora da aldeia, quando um mensageiro chegou até eles. Anansi aproximou-se do mensageiro e perguntou por que ele estava lá. O homem respondeu que a sogra de Anansi havia morrido no dia anterior. Em resposta, Anansi contou à sua esposa Aço o que havia acontecido e disse a ela que eles iriam até a aldeia para lamentar sua mãe, pois o funeral aconteceria dentro de alguns dias. Logo o mensageiro partiu e a manhã seguinte chegou. Anansi não poupou tempo e foi até os outros na aldeia pedir um favor, e encontrou Odwan, o carneiro, Okra, o gato, Okraman, o cão, a Coco, a ave e a Berequie, a cabra. Anansi contou a eles sobre o falecimento de sua sogra e perguntou se poderiam acompanhá-lo até o funeral, e todos concordaram. Anansi agradeceu e depois voltou para sua casa para se preparar. Anansi fez roupas para usar no funeral, costurando um chapéu de pele de leopardo, e ele tingiu um pano de vermelho e preparou seu traje. Na quinta-feira, finalmente chegou, que era o dia do funeral, e ele chamou aqueles que concordaram em acompanhá-lo e deixaram a aldeia, mas não sem suprimentos. Levaram armas, tambores, vinho de palma e outras coisas para que eles tivessem para compartilhar com todos que celebravam a memória de sua sogra. Então Anansi chegou à aldeia, disparou as armas para o ar para sinalizar que haviam chegado e foi para a casa onde estava ocorrendo o velório. Anansi compartilhou tudo o que trouxe, deu vinho de palma para todas as pessoas que estavam de luto e apresentou uma oferta para ajudar a pagar o funeral: 6 pacotes de pó de ouro, um travesseiro de veludo, 2 panos, um cobertor de lã, dinheiro de conchas para trocar com fantasmas, uma ovelha e mais vinho de palma. Eles aceitaram sua oferta e outros corresponderam. Na manhã seguinte, todos comeram e convidaram Anansi para comer também. No entanto, ele disse que não tinha permissão, pois o funeral de sua sogra estava acontecendo e ele não comeria até o 8º dia. Em vez disso, Anansi disse que reuniria alguns para seus vizinhos que o acompanharam e que permaneceria lá enquanto eles partiam. Fiel à sua palavra, Anansi pediu a Aço para encontrar comida e levou até eles. Anansi se despediu deles e permaneceu na casa.
Os dias se passaram e ele resistiu a comer, mas quando chegou no quarto dia, ele estava com muita fome e foi procurar comida dentro da casa onde estava hospedado. Ele foi até a cozinha, viu que tinha um fogo aceso e naquele fogo havia feijão fervendo em uma panela. Anansi decidiu que iria comê-los, então ele pegou seu chapéu de leopardo e enfiou alguns dos grãos dentro do chapéu quando teve certeza que ninguém estava olhando. No entanto, assim que ele colocou o chapéu para esconder os feijões, viu Aço entrar na sala. Assustado, Anansi elaborou outro plano e disse a Aço que um festival de sacudir o chapéu estava acontecendo na aldeia de seu pai e ele pretendia ir para lá sozinho, ele mesmo. Aço ficou desconfiada e perguntou a Anansi por que ele não havia contado a ela sobre esse festival. Ela o lembrou de que ele não havia comido nada e aconselhou a aranha esperar até o dia seguinte. No entanto, Anansi recusou-se a ouvir o conselho de sua esposa e ela foi embora. Os feijões estavam insuportavelmente quentes em sua cabeça, então Anansi jogou fora o chapéu com os feijões. Quando Aço percebeu o que Anansi tinha feito, ela e os aldeões o vaiaram e ele fugiu pela estrada. Ele prometeu à estrada que agradeceria se ela o ajudasse a escapar, e ela concordou, levando-o para longe dos aldeões e levou até remédio que ele pudesse usar para poder melhorar. E é assim que Anansi tem a cabeça calva. Na Jamaica, conta-se um mito, quando um dia Anansi estava com muita fome e não conseguia encontrar nada para comer, ele decidiu levar uma cesta junto com uma panela grande e se dirigiu à beira-mar para pescar. Ele encheu a panela e conheceu o tigre na viagem de volta e se assustou com ele. O tigre exigiu saber o que Anansi tinha em sua cesta, e Anansi respondeu que a cesta estava vazia. O tigre resolveu vigiar Anansi e descobriu que ele estava escondendo peixes. O tigre então saiu do esconderijo, confrontou Anansi sobre sua decepção, mas Anansi rapidamente inventou uma desculpa. O tigre devorou todos os peixes de Anansi e deixou apenas os ossos para ele, que os pegou com relutância e os comeu. Anansi reclamou baixinho que todo o seu trabalho duro havia sido desperdiçado e decidiu espionar o tigre, planejando enganá-lo. Os dois continuaram pela estrada e viram uma árvore frutífera. Sabendo que o tigre era ganancioso, Anansi observou que havia muitas frutas bonitas na árvore. O tigre ordenou que Anansi subisse na árvore e pegasse algumas frutas, sem saber da trama de Anansi. Anansi chegou ao topo da árvore e notou que o tigre estava bem abaixo dele. O aranha avisou ao tigre, melhor dizendo, que ele podia ver piolhos em seu cabelo. O tigre caiu na armadilha de Anansi e exigiu que Anansi pegasse os piolhos para ele. Mas Anansi disse ao tigre que ele precisava encostar na árvore primeiro. O tigre concordou, Anansi desceu e fingiu procurar os piolhos que alegava ter visto. Enquanto Anansi catava os piolhos inventados, o tigre adormeceu. E a aranha não perdeu tempo, amarrando o cabelo do tigre na árvore, trançando. Quando terminou, Anansi acordou o tigre e disse-lhe que não conseguia encontrar nenhum outro piolho em seu cabelo. O tigre exigiu que Anansi capturasse todos eles. Anansi recusou acusá-lo. O tigre tentou atacar Anansi com raiva, mas ficou preso. O tigre percebeu que Anansi tinha feito de fato enquanto ele dormia. Ordenou que Anansi desamarrasse seu cabelo, mas Anansi se recusou e provocou o tigre, gabando-se de tê-lo amarrado como um porco. Anansi não tinha mais medo do tigre e deixou seu rival para trás, indo para casa. O tigre, no entanto, não teve tanta sorte. Um caçador logo o viu perto da árvore frutífera e o matou. Em outra história, Anansi foi até o rei uma noite e perguntou se ele poderia se tornar um pregador. O rei aceitou a oferta de Anansi e disse que se ele desejasse, poderia pregar no domingo seguinte. Então Anansi preparou um sermão e naquele domingo ele pregou uma mensagem. No entanto, o rei estava ocupado naquela manhã e não pôde ouvir o sermão de Anansi. O rei então disse a Anansi que desejava que ele pregasse novamente no outro domingo. Deu-lhe um terno preto que ele desejava que a aranha vestisse enquanto fizesse o seu sermão. Mas Anansi morava ao lado da barata, que entre suas casas havia uma cerca dividindo os terrenos. Além disso, havia um coqueiro que crescia no quintal da barata. Mas essa árvore pendia um galho para o lado do quintal de Anansi. E esse galho estava coberto de cocos. Anansi os viu pendurados do seu lado do quintal e pegou um facão
cortou um cacho de cocos diretamente ao meio e pegou os que estavam pendurados do lado da cerca para ele. A barata percebeu isso e ficou ofendida, perguntando por que ele havia tirado a fruta de sua árvore, já que claramente pertencia à barata. A Nancy concordou que a árvore realmente pertencia à barata, mas respondeu que os cocos que ele havia cortado estavam do seu lado do terreno. O barata, melhor dizendo, não aceitou a desculpa de Anansi e jurou se vingar dele pelo que havia feito. Era sábado, Anansi teria que pregar diante do rei na manhã seguinte. Anansi perguntou à esposa se ela poderia limpar seu terno preto para que ficasse pronto a tempo do sermão. Ela concordou, pegou o terno que o rei lhe dera, pendurou do lado de fora para secar, mas o barata percebeu o que estava acontecendo, viu que metade do terno de Anansi estava pendurado acima da cerca que separava o seu quintal de Anansi. Pegou seu próprio facão e, ansioso por se vingar, cortou a metade do terno que Anansi usaria no sermão. Na manhã seguinte, era hora de pregar, mas Anansi viu o que havia acontecido com seu terno e não conseguiu encontrar o rei e proferir o seu sermão. O rei, portanto, não conseguiu ouvir Anansi pregar e ficou muito zangado. Em um ataque, ele prendeu Anansi e fez com que o aranha fosse preso por ofendê-lo. Logo o tempo de Anansi foi servido e da próxima vez que ele viu a barata novamente, o aranha disse que ele nunca perdoaria a barata por sua traição. Ele nunca esqueceria isso enquanto vivesse, pois as ações da barata lhe custaram o emprego que ele queria. Assim foi que Anansi tentou e falhou em se tornar um pregador, e o barata se tornou o inimigo de Anansi. Anansi é frequentemente retratado em contos populares, interagindo com o Ser Supremo e outras divindades que frequentemente lhe conferem poderes sobrenaturais temporários, como a capacidade de trazer chuva ou ter outros deveres realizados para ele. Em outros, Anansi às vezes também é considerado um Abosom, uma divindade menor na espiritualidade Akan, apesar de ser comumente reconhecido como um trickster. Assim, Anansi é muito semelhante a Legba, que também é um trapaceiro e uma divindade no Vodun da África Ocidental. É importante notar, no entanto, que a espiritualidade Akan, em grande escala, geralmente não enfatiza a adoração de Anansi como um Abossô na mesma medida em que outras divindades trapaceiras africanas estabelecidas são adoradas em suas respectivas religiões. Sua conexão com o sagrado é, em última análise, considerada irrelevante em comparação com sua importância na sociedade Akan, levando a um extenso debate sobre o assunto. No entanto, aqueles que reconhecem Anansi em um contexto religioso na espiritualidade Akan o reconhecem como o Obosom de sabedoria. Diz-se mesmo que ele criou o primeiro corpo humano inanimado. No Novo Mundo, por um outro lado, visões religiosas alternativas de Anansi têm maior destaque, além de seu papel como personagem folclórico. Seguidores do vodu haitiano, por exemplo, o homenageiam como Ged Loa. Anansi, sendo um Ged Loa, é um pouco diferente do Loa médio por pertencer à família Ged de Loa. A família Ged representa o conceito de morte e fertilidade, pois ele é o responsável por manter as muitas conexões entre os seres vivos do mundo conhecido e os espíritos daqueles que já faleceram. Ou seja, Anansi é um psicopompo. A mitologia e a arte de contar histórias fazem parte das culturas africanas, pois são meios de transmitir às gerações futuras a sabedoria universal, as normas e os costumes. Os contos de Anansi, portanto, não seriam uma exceção. Deles tiramos lições valiosas, além de mensagens que revelam seus traços e atitudes. Ele nos ensina o valor de planejar e calcular nossas decisões para estarmos sempre um passo à frente. Anansi mostra como é importante ter consciência de nossas condições o tempo todo. A natureza é altamente reverenciada na África e em suas histórias, pois os povos africanos creem que o mundo natural é a manifestação da força suprema. Cada aspecto do mundo tem um propósito, bem como peculiaridades e lições para nos ensinar. Não é surpresa que nesses contos Anansi, um trapaceiro divino e aranha sagrada, faz a mediação entre os humanos e os espíritos. Ele é um mestre da ilusão e do engano. Crucialmente, Anansi é dono das histórias. Anansi seja um intermediário entre Niame e os seres humanos. Ele é o intermediário, ou seja, ele faz a ligação entre ambos.
Afinal, a figura do trapaceiro é muito comum nessas mitologias africanas, visto que ele cruza os dois planos de existência, os reinos físico e espiritual. Quanto aos deuses relacionados, temos o Exu, dos Yorubá, africanos, que também representa a força natural. Também lembramos de Yinepu e de Wepuawé, que podem ser ambos colocados como Anubis, também deuses africanos, que fazem o caminho entre o Duat e a Terra. Já tem vídeo sobre Exu e sobre Yinepu aqui no canal. Quanto a deusas aranhas tecelãs, nos lembramos de Aracne e da Mulher-Aranha Navarro. Seus símbolos: aranha, teias, cabaça. As oferendas para Anansi, bem, ele gosta de guloseimas, bebidas e cigarros, mas também deve se divertir com histórias, músicas e piadas. Ele não vai ficar onde está entediado. Como alternativa, ele mesmo vai arrumar um meio de animar a atmosfera. Se você não pode inventá-las, encontre piadas e histórias inteligentes e leia-as em voz alta. Epítetos. Anansi é conhecido por outros nomes em diferentes locais. Brum Nancy nas Ilhas Virgens, Anansi com Y no final na Jamaica, Granada, Costa Rica, Colômbia e Nicarágua, Anansi com I no final em Trinidad e Tobago, Anansi Drew nas Bahamas, Tia Nancy na Carolina do Sul, Compa Nancy em Aruba e também em Curaçao, Kwakua Nancy na terra dos Akan, Ba Anansi no Suriname, Guedes Arien, Zareien ou Timalice no Haiti, Bra Anansi, Nancy ou Bra Spider na Jamaica e em Serra Leoa, Ba Yentai na Carolina do Sul. Agora, como de costume, a gente finaliza com a oração. Lembrando a vocês que todas as referências, todo o material que foi pesquisado está relacionado aqui na descrição do vídeo, assim como a oração. Oração a Anansi. Ó brincalhão travesso, sapateador, criador, aquele cujas pernas são finas, mas graciosas. Ó Anansi, ó Anansi, deixe-me tecer um conto digno de sua honra. Deixe-me encantar verbalmente meu público enquanto você prendia a velha Piton. Ó Anansi, ó Anansi, eu quero colocar diante de você as melhores sedas e vinho. Desejo permanecer sempre aprendendo e ensinar os caminhos do espírito. Eu vou me voltar para os caminhos daqueles que vieram muito antes, se em troca você prometer que eu vou me juntar aos meus ancestrais. Ó Anansi, ó Anansi, aranha minúscula, tão rápida, abençoe-me com seu golpe de aracnídeo. Ó Anansi, uma teia tão bonita que você tece. Bem, aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixa de deixar aqui um comentário. Eu quero saber o que você achou. Se você ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay.